Olá, indivíduo fascinante, o que acontece? Meu nome é Rafael Jordão e hoje eu vou fazer uma introdução aos pensamentos, conceitos e ideias de Carl Jung. A primeira coisa que eu quero falar é aquela coisa meio Wikipedia, né? Jung nasceu na Suíça, morreu na Suíça. Nasceu em 1875, morreu em 1961. Ele foi psicólogo, psicoterapeuta. O trabalho dele com as pessoas, com os clientes que ele tinha, era desenvolvido através da análise dos sonhos. Por quê? Porque a psicologia analítica é justamente um estudo, né? É um ramo da psicologia e é um estudo do inconsciente. Talvez você esteja completamente perdido aqui, mas o que acontece é que o Jung acreditava que a psique, a mente humana, ela tem, não que ela esteja na nossa cabeça, mas ela tem fragmentos, ela tem partes diferentes. Nem tudo que a gente vivencia, nem tudo que a gente experimenta do mundo é processado a nível consciente. Muitas coisas são processadas a níveis inconscientes. Isso significa que existem camadas da nossa mente ou da nossa psique, e isso faz com que a gente tenha acesso a certas coisas e não tenha acesso a outras deliberadamente também. A psicologia é um estudo da psique humana junto com o estudo da nossa fisiologia. Como essas duas... É isso que a maior parte das pessoas não entende. A psicologia... As pessoas acham que a psicologia é uma coisa da mente, simplesmente. Entre aspas, simplesmente, porque a mente não é simples. Ela é, na verdade, conectada com a fisiologia. O estudo da psique humana não está destacado do estudo da nossa fisiologia. As duas coisas estão conectadas, entrelaçadas, interligadas. Então, o estudo da psicologia é o estudo da fisiologia também. Já o estudo da psicanálise ou o estudo da psicologia analítica é o estudo da parte da psique humana que foi reconhecida como inconsciente. Dessa camada mais profunda da psique humana e a ação dela sobre os outros aspectos da nossa vida, inclusive a parte consciente. O estudo do inconsciente. O Jung reconheceu que o humano ele não é um bicho inteiro psicologicamente. Essa individualidade, ela não é dada psicologicamente. Nós somos fragmentados. Fragmentados em quê? Fragmentados em consciente e inconsciente. E esses dois ramos principais dessas duas partes extremamente abrangentes se separam em duas subpartes que são justamente o pessoal e o coletivo. Então você tem consciente pessoal, você tem consciente coletivo, você tem inconsciente pessoal e você tem inconsciente coletivo. Além de várias outras categorizações menores dentro dessas partes. Nós não somos uma unidade minimamente psicologicamente. A nossa mente, a nossa psique não é uma coisa só. Então quando você fala, eu quero muito isso, por que eu não consigo fazer? 10 bilhões de coisas diferentes podem entrar aí, mas uma delas é as suas vontades, as suas pulsões, as suas, esse drive que nasce de dentro de você na direção de uma coisa, não é uma coisa unilateral. Então, o que significa que você pode ter uma parte da sua psique que quer te levar pra cá e uma parte da sua psique que quer te levar pra cá. Mas é mais como pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra todos os lados. Nós somos fragmentados. Então existem o que, por exemplo, Jordan Peterson chama de subpersonalidades. É como se existissem várias pessoas dentro da gente. Se você já viu aquele filme do cara careca com o olho, meio assim, ele justamente fala dessa multiplicidade. O filme inteiro é meio que não uma guerra, mas uma luta entre diversas pessoas e no final, na verdade, todas essas pessoas estão na cabeça do cara. Pessoas são totalmente incongruentes com elas mesmas. E como isso poderia ser sequer pronunciado? Como é que você pode ser incongruente com você? Porque uma parte de você quer uma coisa e a outra parte de você quer outra. E eu tô usando o querer e normalmente a gente atribui o querer a uma decisão consciente. Mas eu tô falando num nível mais filosófico e mais profundo que simplesmente um querer superficial deliberadamente escolhido. Eu estou falando justamente desse drive, dessa vontade, desse querer de diversas partes que compõem a nossa personalidade. Ok, agora que eu dei uma pequena introdução mais abrangente em relação ao simples fato da gente não ser uma unidade, o Jung entendia que os sonhos não são meras imagens aleatórias que acontecem quando a gente está dormindo, mas processos importantíssimos que ocorrem na nossa psique e um tipo de comunicação entre a parte inconsciente e a parte consciente da nossa mente. Durante o sonho, certas informações são passadas. E eu quero
trazer isso um pouquinho pro nível neurológico, né? Porque tem 3 coisas que são muito importantes aqui. Tem a filosofia, a psicologia e a neurociência. Então, o entendimento dessas 3 coisas em conjuntos, e são justamente as 3 áreas que mais me interessam, e aí a neurociência ela tem uma base maior do simples fato da biologia e da fisiologia humana. Então, a fisiologia, psicologia e filosofia são 3 coisas que, inevitavelmente, precisam andar juntas. Né? Elas são áreas de conhecimento que são pilares para o nosso entendimento de como isso tudo aqui está acontecendo, da nossa experiência humana. E aí eu vou trazer o Elkhonon Goldberg, é um neurocientista, neuropsicólogo. Ele desenvolveu o que ele chamou de Novelty Routinization Theory, sobre as formas diferentes, principalmente dual, do nosso cérebro de lidar com tudo isso que está acontecendo à nossa volta, com toda sorte de situações que a gente vivencia. E o que eu quero dizer com isso? Novelty Routinization é basicamente 2 coisas. É novidade e rotina, ou tipo, basicamente desconhecido, né, e conhecido. É como o nosso cérebro lida com situações conhecidas, com padrões de informações, de inputs conhecidos, e como o nosso cérebro lida com situações desconhecidas, com padrões, com inputs desconhecidos. Então a gente precisa, por exemplo, você vê alguma coisa que você não sabe o que é. Quanto tempo você consegue olhar para uma coisa e não saber o que é? O teu cérebro automaticamente tenta categorizar aquilo de alguma forma. E se você não tem nenhuma caixinha onde colocar aquilo, você vai decapitar aquilo, cortar aquilo tudo até caber na tua caixa. É por isso que as pessoas não conseguem lidar com diferente. É por isso que os seus pais provavelmente não te entendiam durante a sua adolescência, durante a sua juventude, durante a sua fase adulta, durante qualquer parte da sua vida praticamente. Porque, em geral, pessoas de gerações diferentes têm caixas diferentes dentro da própria cabeça. Então o que acontece é que quando ela olha pra você, ela não vê exatamente a plenitude do que você é. Ela vê você dentro de uma das caixas. E isso pode ser extremamente limitante. Então o que acontece é que a gente faz isso com o mundo. A gente não faz isso só com outras pessoas. A gente coloca o mundo dentro das nossas caixas e a gente entende da forma como a gente tem como entender. Porque o gato pula quando tu bota um pepino atrás dele? Nem sempre, mas muitas vezes a internet está, né, inundada desses vídeos. E é justamente porque provavelmente, aí eu tô especulando, mas é provavelmente porque você tem um padrão ali de algo cilíndrico, né? E o que é cilíndrico que caça bichos, né? Cobra, serpentes. Então, você tem um padrão de um predador extremamente antigo, ou seja, uma experiência que vem sendo repetida há milhares de anos, e eu vou falar mais disso quando eu entrar na questão dos arquétipos. É uma experiência que vem sendo repetida há milhares de anos, e justamente essa experiência, esse padrão é reconhecido de forma extremamente veloz, e aí o animal reage. Nós também somos assim. Nesse sentido, não somos diferentes do gato. Nós temos coisas que nós reconhecemos. Tem uma teoria de uma mulher que nesse momento eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui, que é sobre como as serpentes ajudaram no desenvolvimento da nossa visão. E isso pode parecer meio absurdo, mas eu vou linkar as coisas aqui embaixo, talvez estejam em inglês, mas enfim. Nós temos uma parte do nosso córtex visual que ele é mais desenvolvido, mais adaptado para reconhecer um formato parecido com o formato das cobras. Por exemplo, tu pode ver um negócio no chão e se assustar, né? E esse susto é justamente um gatilho extremamente rápido dentro do seu organismo para você pular, fugir, fazer alguma coisa que vai fazer com que você não seja picado. Essa é a parte do nosso cérebro, essa parte extremamente veloz que reage justamente a coisas relacionadas à nossa sobrevivência e drives instintos extremamente primitivos dentro da gente. E de forma diferente, por exemplo, se você tivesse a parte que lida com o conhecido lidando com a cobra, provavelmente você não sobreviveria. Se você para e pensa, você já foi picado, né? E provavelmente você não vai sobreviver. E tenta pensar nisso num período de tempo onde a gente não tinha hospital, onde a gente não tinha soro, onde a gente não tinha nada disso tão acessível para qualquer pessoa, né? Então o que acontece é que ao longo de milhares de anos o nosso organismo precisou desenvolver, inevitavelmente desenvolveu, caso contrário a gente não estaria aqui, então inevitavelmente desenvolveu mecanismos para lidar com toda sorte de situações que a gente poderia vivenciar. Parte delas conhecida, parte delas desconhecida. Esse mecanismo,
né? Essa coisa minimamente dual da nossa mente, ela é enraizada biologicamente. Eu vou deixar o que eu conheci sobre aqui do Elkhonon Goldberg e sobre a teoria dele, provavelmente vai estar em inglês também, mas quem puder acesse, é extremamente interessante. Então, essa teoria vem justamente, vamos dizer, embasando essa perspectiva sobre a nossa psique, né? Enraizando fisiologicamente, dando fundamento fisiológico, neurofisiológico para essa teoria sobre a psique humana. E é justamente de que nós temos uma parte que processa de uma forma e nós temos uma parte que processa de outra. Não necessariamente divididas anatomicamente, mas existe uma divisão de tarefas também, mas que funcionam minimamente de forma integrada no nosso cérebro, né? Por isso que a gente tem hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Enfim, não é nisso que eu ia entrar. Mas então é apenas para você saber que isso que eu tô falando aqui, eu tô procurando sempre embasar de forma neurofisiológica, eu não tô simplesmente especulando sobre a psique humana, apesar de às vezes eu fazer isso também. Mas então, a análise do Jung vinha justamente nos sonhos, sobre os sonhos, né? Porque, e isso é uma coisa que o Elkhonon Goldberg também fala, ele fala que existe uma transição de informações, uma injeção de informações do inconsciente para o consciente. E ele entendia que essa diferenciação estava em parte relacionada aos dois hemisférios do nosso cérebro. Então, um hemisfério meio que passava informações para o outro e a forma como a gente interpreta essa passagem de informações era através dos sonhos. O Jung entendia que era justamente uma forma, e aí ele entra mais na questão da psique mesmo, era uma forma de a gente, vamos dizer, processar, digerir tudo aquilo, mas não apenas isso, era uma forma do inconsciente orientar o consciente, principalmente o ego. E aí o ego muita gente tem uma visão um pouco superficial e negativa sobre o ego, mas apenas para, né, desmistificar isso, o Jung entendia que o ego era imprescindível numa coisa que eu vou falar mais pra frente, que é justamente o processo de individuação. Hello people, o que acontece? Eu fiz um levantamento no Instagram, uma enquete na verdade, perguntando justamente se vocês preferiam assistir o vídeo inteiro, que daria, sei lá, quase 1 hora se bobear, ou dividir em uma série de 3 vídeos. Então eu vou fazer isso porque a maior parte das pessoas preferiu assim. Fica um pouquinho mais fácil de editar, de renderizar, etc. Porque da última vez o meu notebook demorou bastante. Então, o que eu vou fazer esse é o primeiro vídeo com essa temática de uma introdução ao inconsciente e a como a gente reage neurofisiologicamente, né, e psicologicamente ao desconhecido. Depois, o próximo vídeo vai ser sobre os sonhos e o processo de individuação. Então, eu vou entrar nos 4 personagens oníricos, ou as 4 personagens oníricas, que o Jung fala sobre no livro... Cadê? Tá ali, no Homem e Seus Símbolos. Eu realmente espero que seja útil pra ti. Aí depois, né, deve ter um último vídeo que eu vou fazer só sobre os arquétipos, né, o que é arquétipo e como a gente pode entender isso de uma forma um pouquinho mais palpável. Então eu realmente espero que seja útil pra ti. Até então essa é a ideia, fazer uma série de 3 vídeos. Se eu achar que tem algum outro conteúdo muito importante, eu vou trazer também. Eu realmente espero que seja útil pra ti, que tenha sido fascinante. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo post, no próximo podcast. Meu nome é Rafael Jordão.